irmã evangélica orou a Deus pela libertação do engano do povo adventista do sétimo dia. O seu clamor era que toda a congregação adventista fosse liberta do engano. O interessante é que tempos depois, algo inesperado aconteceu na vida dessa mulher. Eu espero que você fique nesse testemunho do começo até o final para ser abençoado com essa mensagem. Amém? Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora pro vídeo! Você já fez uma oração sincera a Deus com o coração quebrantado, mas ao receber a resposta do seu clamor, você teve uma certa dificuldade em compreendê-la? Pois é, às vezes o ser humano ele ora a Deus por uma causa, mas nem sempre a resposta de Deus agrada ao ser humano. E por isso, muitas vezes sentimos ali um pouco de dificuldade de entender a resposta de Deus. Olha só, há um tempo atrás, uma amiga minha passou por uma situação bem complicada em seu casamento. Ela teve a suspeita em seu coração de que o seu esposo estava a traindo, não é? Então, essa desconfiança não surgiu do nada. Foram coisas que começaram a acontecer no relacionamento dos dois que levaram essa minha amiga a ter a suspeita de traição por parte do esposo. E aí, o que ela fez? Ela entregou seu casamento nas mãos do Senhor, mas clamou a Deus por resposta. Ela queria saber se estava sendo traída ou não. E essa era a sua oração, que Deus revelasse isso para ela. Foi passando o tempo e o esposo dela trabalhava e ao final da tarde largava e voltava para casa. Ao passar dos dias, ele começou a chegar cada vez mais tarde em casa, reforçando ainda mais as suspeitas dessa minha amiga. Até que um dia ela acordou no meio da madrugada, era cerca de 3h20, e ela olhou na cama e ele ainda não havia chegado. Quando ele chegou pela manhã, ela perguntou para ele por que ele não tinha dormido em casa. E ele falou para ela que não tinha dormido em casa porque haviam feito serão e como o serão havia demorado demais, acabado muito tarde, decidiram tirar uma soneca para voltar para casa. Ela então não acreditou nem um pouco naquela conversa e ela lembrou que a moto dele estava quebrada e que há alguns dias já ele vinha utilizando a moto dela. Ela teve uma ideia de verificar o GPS da moto pelo Google e entender os passos do seu marido nos últimos dias. Ela percebeu que quase todos os dias ele esteve num motel, porque a moto dela constava naquele endereço. Inclusive, na noite que ele passou fora, que ele não dormiu de jeito nenhum em casa, era nesse endereço que a moto dela estava. Ao se deparar com aquela resposta de oração, porque Deus foi muito claro em mostrar isso para ela, ela ficou sem reação, ela não sabia o que fazer. Durante a oração ela queria muito descobrir, mas não sabia o que ia fazer se caso a resposta de Deus fosse algo negativo, né? O que Deus fosse revelar para ela ali fosse negativo. Então ela guardou aquela informação com ela, não falou nada com o esposo e continuou em oração. Deus havia revelado para ela o que estava acontecendo, então estava nas mãos dela resolver a situação ou fazer vista grossa. No princípio ela começou a fazer vista grossa. Ele mudou muito com ela, ficou muito agressivo com ela e ela continuou em oração. Até que um determinado dia ele abriu o jogo para ela, disse que estava com outra pessoa, que estava muito apaixonado por essa pessoa e que não queria mais ela.
E você vê a situação, ela orou para descobrir a verdade e ao descobrir a verdade não tomou uma atitude, não resolveu. É como se não tivesse compreendido a mensagem de Deus, a visão que Deus havia dado a ela, não é? Então isso geralmente acontece com o ser humano porque a resposta não foi de acordo com o seu querer. Mas no fim das contas esse casal hoje está separado. O esposo dela, não sei se continua com a outra pessoa, mas ela está sozinha, ele saiu de casa e tudo terminou assim. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui para a gente analisar? Justamente por essa questão da resposta de oração, quando não é bem compreendida pelo ser humano. Pois bem, o vídeo de hoje tem tudo a ver com oração e resposta de oração. O lindo testemunho de hoje vem da cidade de Caruaru, Pernambuco, e tem como protagonista eu mesma, a pessoa que vos fala aqui nesse vídeo. Pois é, eu orei pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu pedi a Deus que Deus libertasse esse povo do engano. E olha só, o que me chocou, o que me surpreendeu é o que aconteceu comigo tempos depois de eu ter orado por esse povo. Um povo que eu não conhecia, não sabia suas crenças, não sabia suas doutrinas. Eu só sabia uma única coisa, né? Eu sabia que eles guardavam o sábado e isso para mim já era motivo suficiente para orar por eles, para que Deus os libertasse. E como eu já havia falado, o povo adventista era um povo que eu não conhecia. Mas em 2012, o meu esposo comprou um terreno nessa rua aqui que a gente mora, né? Aqui foi fundada primeiro a empresa e eu comecei a trabalhar aqui. Eu morava em outra cidade, a gente namorava, mas eu já trabalhava com ele e eu vinha de outra cidade e sempre subia a rua aqui da empresa e via um terreno de esquina sendo preparado, né? Ali por volta de 2015, eu acho, por ali, 2016, tinha um terreno sendo preparado na esquina, na subida da minha rua, na subida da empresa, né, que eu trabalhava, que trabalho até hoje, claro. E aí, a minha casa começou sendo construída na parte superior da empresa. Então era a minha casa sendo construída lá e a igreja sendo construída mais embaixo, né, na rua. E eu não sabia que denominação era essa que estava sendo levantada a igreja. E quando ela ficou pronta, que eu vi o símbolo lá, eu já entendi que era uma igreja adventista do sétimo dia. E meu esposo e eu, nós nos casamos em 2018, essa igreja já estava com uns 3 anos de funcionamento quando a gente se casou, mas antes de casar, como eu passava sempre na rua todos os dias, eu pedi a Deus, Senhor, liberta esse povo, Senhor, do engano, que esse povo venha viver da Tua graça, venha viver da nova aliança e esqueça o passado. Era essa a minha oração, eu clamava a Deus por isso, sabe? E eu sentia dó, eu sentia pena do povo adventista. Quando a gente se casou, no sábado, geralmente eu ia para a academia, quando eu descia a rua, eu via que as pessoas já estavam ali se reunindo, né, no sábado pela manhã. E aí eu ia para a academia, eu ia para a rua resolver algumas coisas. Quando eu voltava, esse pessoal já estava se dispersando, né, por ser ali de meio-dia mais ou menos. As pessoas já estavam indo embora e mais uma vez eu pedia, Senhor, liberta esse povo, Senhor. Meu Pai amado, essa era a minha oração. E aí, ao passar do tempo, né, eu lembro que um dia eu estava voltando da Igreja Batista, eu não lembro se era numa quarta-feira à noite ou se era num domingo à noite. Mas eu estava voltando para casa com meu esposo e bem próximo a essa igreja tem um quebra-molas, né? E aí quando meu esposo reduziu o carro, eu vi aquele pessoal ali se dispersando, já o culto já tinha acabado também, já iam embora. E eu comentei com meu esposo, eu disse, amor, esse é um povo sofredor, esse é um povo que tem o desejo de servir a Deus, mas estão com a mensagem errada. E meu esposo perguntou por quê, e eu falei para ele que era um povo que guarda o sábado, que não conhece a palavra de Deus e tudo mais. E olha só, tempos depois, na pandemia, né, 2020, ali as igrejas fechadas,
Comecei a ler a palavra de Deus em casa, com o coração ali sincero, quebrantado, já tinha feito uma oração. Estava com o meu coração apreensivo, vendo tantas pessoas morrerem e minha única preocupação era com as pessoas que realmente eu amo. E eu com o coração ali sincero, após fazer uma oração, eu cheguei ali em Êxodo 20, né? E vi ali o decálogo, os mandamentos de Deus, e eu vi ali sobre a guarda do sábado, né? Só que o mandamento da guarda do sábado, ele vinha junto com não matar, não roubar. E eu fiquei pensando, por que esse mandamento permanece aqui junto com todos esses outros? Porque eu entendi que os outros nós cumprimos, nós tentamos obedecer. Mas e por que a guarda do sábado estava entre eles? Foi ali que começou uma saga na minha vida de pesquisar sobre a guarda do sábado e tentar entender esse mandamento e entender se realmente estava em vigor ou não. E eu fui a fundo, pesquisei muito sobre esse mandamento. E tudo começou a se encaixar na minha mente. E o vídeo que foi determinante para que eu entendesse definitivamente esse mandamento foi um vídeo que eu assisti do pastor Arilton Oliveira no programa Bíblia Fácil. Um vídeo curto que ele faz ali uma explanação sobre o mandamento, o quarto mandamento. E ali foi suficiente para eu tomar certeza e a decisão no meu coração que a partir dali o sábado para mim não seria mais para mim, mas seria para o Senhor. E aí eu fui pesquisar na internet quais igrejas que observam o sábado. E a principal igreja que eu encontrei no Google, que vem assim como um rojão na minha cara na hora que eu leio, qual era a igreja? A igreja adventista do sétimo dia. A igreja que eu orei para que Deus libertasse o povo do engano. E olha só, a oração intercessória que eu estava fazendo para aquele povo havia sido direcionada para mim mesma. Então, eu orava a Deus para que Deus libertasse o povo e aquela oração, na verdade, estava sendo para mim. Já pensou você orar, você fazer uma oração intercessória para um irmão da igreja, um familiar seu, pedindo para que Deus abençoe a vida dessa pessoa e você ter a certeza no coração de que essa bênção está voltando para você também? Que interessante, não é? Na oração intercessória você não apenas abençoa o próximo, mas você também é abençoado. Com a misericórdia que eu olhei para aquele povo, ainda maior foi a misericórdia de Deus olhando para mim e vendo o quanto os meus olhos estavam vendados para a sua verdade. E sabe, as minhas orações não foram suficientes para fechar as portas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E louvado seja Deus por isso. Na verdade, o que foi aberto foram os meus olhos. Os meus olhos espirituais foram abertos para a verdade de Deus. Hoje eu sou uma Adventista do Sétimo Dia, fui batizada em dezembro de 2021, pouco tempo após descobrir a verdade. Me apaixonei pela igreja, pela sua liturgia, pela sua doutrina. E sabe, hoje eu entendo que o sábado não pertence a mim, mas o sábado é santo e pertence ao nosso Deus. Esse dia deve ser dedicado unicamente para Ele, reconhecendo assim que Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Eu fico muito feliz que esse testemunho ele possa ter chegado até você no dia de hoje e que possa incentivar você a orar pelas outras denominações, a orar pelo próximo e tenha certeza que todas as bênçãos que você clamar a Deus pela vida das pessoas, pela vida dos irmãos, com certeza essas mesmas bênçãos voltarão para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. E até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém. Amém.